Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje um vídeo um pouco diferente, né? Nós vamos fazer aqui um comparativo, né, sobre análise fundamentalista versus análise técnica, análise gráfica e tudo mais, né? Então, para quem não me conhece, esse canal aqui provavelmente é o canal no Brasil que mais fala de análise fundamentalista, né? Então nós temos aí na descrição o link para a mentoria de análise fundamentalista se você quiser aprender mais sobre o assunto, beleza? Nós vamos focar aqui então no conteúdo do nosso vídeo, que é esse comparativo dos dois tipos de análise, né? E aí vocês já podem pensar, mas se o seu canal fala de análise fundamentalista, é lógico que você vai tender para esse lado. Então, pelo contrário, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que, para quem não sabe, eu comecei, como a grande maioria, né, com análise técnica, né, fazendo análise gráfica, usando indicadores e tudo mais. E o meu sonho era que a análise técnica realmente funcionasse bem, porque como eu tenho o background de programação, né, como eu sou programador também, vocês veem aí no canal que eu tenho vários vídeos de backtest, né, de robôs e tudo mais. Para mim era o cenário ideal é que isso fosse suficiente para lucrar aqui no mercado, né, que eu fizesse os testes com a estratégia, descobrisse ali qual que tem a margem de acerto melhor, né, a melhor estratégia, e aí eu ia deixar tudo no automático, ia deixar tudo programado para ele fazer sozinho isso para mim, né. E com o tempo, observando o mercado aí faz de 2017 a 2018, né, faz mais de 5, 6 anos aí, isso se provou para mim insuficiente, né. Então foi aí que eu fui buscar a análise fundamentalista, né. Então, vamos deixar aqui claro alguns aspectos, né, para vocês, para que você tome a sua iniciativa, né, que você tome a sua decisão, né. Eu não quero aqui convencer ninguém de nada e simplesmente deixar um debate, deixar a minha experiência pessoal aqui, né, a minha opinião sobre esse assunto, beleza, pessoal? Então vamos lá. Quais são os fatores para mim que se tornaram fundamentais, né, para que eu escolhesse o viés, né, o lado da análise fundamentalista. Então vamos falar, pessoal, sobre, principalmente porque nós estamos falando de Forex, né? Vale lembrar isso, existe uma grande diferença da análise técnica no Forex da análise técnica em outras questões, como as ações e tudo mais. Então, o comportamento dos mercados são diferentes, pessoal. Então você vai ouvir muita balela e muita conversa aí dos gurus, porque o mercado foi buscar liquidez, porque o mercado foi fazer isso, foi fazer aquilo, foi estopar todo mundo. Gente, no Forex, nós estamos falando da massa monetária mundial. Não é qualquer pessoa, qualquer movimento, qualquer investidor que consegue movimentar o preço dos ativos de Forex. É muito dinheiro envolvido para acontecer qualquer movimentinho ali no gráfico, beleza? Então a gente não pode se deixar enganar por esse tipo de raciocínio que é muito raso. Então, o que acontece no Forex, eu vou exemplificar aqui para vocês, tem diferença do que acontece no mercado de ações e em outros tipos de mercados. E aí, por isso que existe essa confusão. A análise técnica, né, a análise gráfica, ela nasceu para cobrir determinadas situações no mercado de ações, né, em outros mercados. Inclusive os indicadores que a gente vê aí, médias móveis, estocástico, um monte de indicadores, eles geralmente, a ideia de se utilizar esses indicadores, né, não é na questão dos preços dos ativos. Geralmente as pessoas usam esses indicadores nos próprios indicadores econômicos aqui, nos próprios dados econômicos aqui, qualquer dado econômico que você abrir aqui, pessoal, que for importante, ele é um gráfico também. Se você olhar aqui, ele é um gráfico também. Todos os dados econômicos também são gráficos. Então é aqui nesses dados econômicos que esses indicadores geralmente são utilizados, porque aí você vai tentar, com a utilização dos indicadores, tentar prever o movimento futuro ali do indicador econômico, para então você ter uma base do que pode acontecer no futuro do ativo, entendeu? No futuro da economia, no caso, quando você fala de indicadores econômicos. Então, médias móveis, todos esses tipos de dados a gente utiliza muito para observar indicadores econômicos. Então, olha como é que a gente está equivocado na nossa análise. Ninguém faz análise técnica nos ativos, nas ações. Nas ações é mais comum. Em ações você vai ter mais
análise técnica, porque você está falando de uma coisa muito específica ali, de uma empresa muito específica. Então, existe um comportamento, você vai ter, por exemplo, determinados investidores que vão tentar manobrar o preço daquele ativo ali, mas o Forex, nós estamos falando da massa monetária mundial, né? Então, o que a análise fundamentalista traz de superior aí pra gente, né? Porque a gente imagina o seguinte, pessoal, para onde o dinheiro vai? O dinheiro vai para onde ele rende mais, certo? E o Forex funciona simplesmente dessa forma. O que está todo investidor tentando buscar aqui é entender qual vai ser o próximo passo da política econômica e da política monetária de determinado país ou região. Porque aí você vai saber aonde o seu dinheiro vai render mais. E aí, por consequência, aquela moeda vai acabar, como é que se diz, se valorizando ou se desvalorizando. Então, por exemplo, se você for um investidor, vamos pegar um caso simples, se você for um investidor comum, você vai comprar ações aí, sei lá, investir o seu dinheiro no CDB, alguma coisa. Você não compra uma ação, não escolhe uma ação simplesmente porque ela bateu numa resistência, bateu num suporte, está numa linha de tendência. Você nunca faz isso, pessoal. Ninguém faz isso. Você compra uma ação porque você, das duas uma, ou você imagina que ela vai se valorizar muito porque ela está desvalorizada, ou porque ela te paga um dividendo interessante. E o Forex é a mesma coisa. O pessoal, os investidores estão querendo saber qual moeda que vai pagar um dividendo interessante ou qual moeda que vai se valorizar no futuro. Ninguém está ligando, ninguém está se preocupando com suporte e resistência, a não ser em casos muito específicos, como é a questão, por exemplo, do iene, né? Se a gente pegar aqui, ó, o iene, inclusive, o iene é um bom exemplo disso tudo que a gente está falando, ó, porque se você for pegar o gráfico do iene aqui, ó, ele está destruindo todo o suporte, todas as resistências, está destruindo tudo aqui. Não tá, se você for tentar achar aqui alguma coisa que ele respeitou, você nunca vai achar. Então, qual que é o caso específico do iene? O iene aconteceu o seguinte, pessoal. Na faixa de 150, né, no valor de 150, o Banco Central japonês falou que ia intervir. Aí sim você pode considerar essa casa dos 150, tanto que ele parou aqui. Você pode considerar isso aqui uma resistência, porque o Banco Central falou que ia intervir, inclusive ó, essa vela enorme aqui, ele chegou a intervir. Ó. Foi lá e deu uma queda aqui de 3, 4 mil pontos aqui, mais de 3 mil pontos da intervenção do Banco Central japonês. Então, nesse momento, sim, você vai levar em consideração um suporte, uma resistência, porque o próprio Banco Central avisou que isso iria acontecer, tanto que ninguém está tendo muita coragem de subir muito esse gráfico aqui, beleza? Então, o iene é um exemplo disso que nós estamos falando. Ele vem aqui, ó, destruindo todos os suportes, todas as resistências. Olha aqui o CHF, JPY. Olha esse gráfico aqui, pessoal. O gráfico anda praticamente para um lado só. Por quê? Porque existe questões de política monetária e existe questões de política econômica que estão dando a direção do mercado, que estão dando a direção do valor entre essas moedas, certo? Então não adianta a gente querer se enganar, porque o caminho da análise gráfica ele parece ser um caminho mais fácil, um caminho onde você precisa aprender poucas habilidades, mas no final não adianta, a gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar, a gente tem que acompanhar o dia a dia do mercado, pessoal. Olha o tanto de sites, o tanto de canais de TV, tudo voltado para a economia, para finanças. Isso aqui, nada disso aqui existiria se não fosse importante. São importantes. É isso que está dando a direção do mercado, independente de qual ativo que você esteja operando, certo? Então, basta você fazer essa análise que eu te falei. Se você tiver um dinheiro hoje, se você tiver, sei lá, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, você vai investir em que ação e em que ativos? Você vai procurar aquele que te paga o maior dividendo, é óbvio. Todo mundo vai fazer isso. Então é dessa mesma forma que o mercado funciona e é dessa mesma forma que o mercado Forex funciona também. E para a gente saber qual é o ativo mais interessante, nós temos que conhecer os dados econômicos daquela economia, né? No caso, se você for investir em Forex, você tem que conhecer os dados econômicos da economia, conhecer a política monetária e econômica daquele país ou região, para você saber se o seu dinheiro vai render lá ou não, ou se aquela moeda vai valorizar ou não. Todo mundo vai fazer isso, todo grande investidor vai fazer isso. A mesma coisa com a ação. Você não vai investir numa ação às cegas, você vai estudar os dados e
tudo que está por trás daquela empresa. Você não vai chegar lá e colocar o seu dinheiro simplesmente porque você acha que o preço bateu num suporte, numa resistência, ou então que está saindo de uma linha, de um canal. Não existe, não tem como isso funcionar, certo, pessoal? Então, eu já gravei vídeo no canal onde eu mostro, faço simulações de diversas estratégias aí de análise técnica e coloco uma estratégia que seria como se você fosse jogar uma moeda para cima, né? Tirar um cara ou coroa aí e fazer as entradas dessa forma. E você vai ter ali taxas de acerto parecidas, porque no mercado o preço só pode ir para cima ou para baixo, só pode subir ou descer. Então você sempre, independente de qual seja a sua entrada, você tem 50% de chance de acerto. Então, nesse sentido, é que se torna muito fácil vender a ideia de que é possível acertar as operações somente com análise gráfica, né? Então a gente quer que seja fácil, mas não é. Nós precisamos estudar, nós precisamos entender todos esses aspectos econômicos aqui. Olha aqui, ó, pessoal. Dados econômicos, eu gravei o vídeo para vocês no início da semana, falando sobre dados que seriam importantes, que mexeriam com o mercado, né? Vamos ver aqui o euro USD. Olha lá o que aconteceu com o mercado no dia do dado que eu falei para vocês, né, pessoal? Olha aí, ó, no dia do dado da inflação. Exatamente o que eu havia falado para vocês. Eu falei que eu ia operar o áudio USD. Olha lá, olha o tamanho da vela que aconteceu aqui no áudio USD no momento daquela operação que eu tinha falado para vocês. O que nós podemos fazer é o que muitos investidores fazem, a grande maioria inclusive. Nós temos que usar operações estruturadas para proteger as nossas entradas, né? Nesse caso aqui poderia acontecer o contrário, poderia acontecer um movimento aqui de uma queda brutal, né? Então por isso que eu usei uma operação estruturada que eu expliquei para vocês no vídeo anterior, para me proteger dessa possibilidade, né? Dessa situação que era possível, certo? Mas a gente tem que saber quando que o mercado vai dar esses saltos, porque se você vai estar lá, ó, olha aqui, ó, bateu, vamos supor que isso aqui era a resistência que você está acompanhando, chegou aqui, você vendeu, você se lascou, porque não adianta querer ir contra os dados econômicos, não adianta ir querer ir contra os fundamentos. Isso é importantíssimo da gente entender quando a gente quer trabalhar e operar Forex, né? Então, é um estudo diário, nós vamos tentar o tempo todo, eu ensino para vocês lá na mentoria, quem quiser aprender, tá aí o link na descrição. O tempo todo estudando, o tempo todo acompanhando, todo dia eu aprendo coisas novas aqui sobre os fundamentos e sobre as economias. E assim é a vida de todo investidor sério. Você vai ter que estudar bastante, porque o ideal era que você fizesse uma faculdade de economia para que você entendesse todos esses aspectos, né? Então, as pessoas que trabalham com isso aqui diariamente, as pessoas que estão trabalhando nos grandes bancos, nas instituições, geralmente são economistas. Então, para você entender tudo que está acontecendo, você tem que entender de economia, certo? É possível aprender o básico para você operar sem ter a faculdade de economia? Eu acredito que seja possível, porque eu faço isso, né? Eu estudei sem ser economista, mas nunca vou dizer para você que isso é fácil, né? Que o ideal é você fazer uma faculdade de economia para que você entenda isso aqui do início ao fim. Mas você pode sim, nada impede que você estude, que você procure e que você aprenda, né, e se esforce para entender todos esses aspectos que estão aí movendo as moedas no Forex, né? Então não tem atalho, não tem caminho fácil e principalmente não tem milagre, coisa automática para você estar fazendo uma boa análise de Forex. Você tem que estar sempre atento, porque aqui, ó, uma coisinha de uma estrela que chega alguém lá, que é um discurso, alguém fala alguma coisa, muda completamente o viés do mercado, muda toda a expectativa do que todo mundo estava achando, e você fica a ver navios porque não prestou atenção nisso no momento que deveria, certo, pessoal? Então aqui, ó, vários discursos aqui com 2 estrelas são discursos importantes que vão mover aí o mercado, e no entanto a gente às vezes passa despercebido. E lembrando que o calendário econômico é apenas uma pequena parte da análise fundamentalista, uma pequena parte de tudo que envolve o mercado financeiro e o mercado de Forex. Então você tem que estar em outros canais, né, acompanhando portais importantes, canais importantes, vendo vídeos o tempo todo. Você tem que estar se atualizando o tempo todo, todos os dias. Então não vai ser aquela ilusão que tentam te vender de que você vai chegar ali em meia horinha,
vai resolver tudo, deixar tudo pronto e vai trabalhar 1, 2 horas por dia ou 1, 2 horas por semana. Isso não existe. As pessoas, novamente eu volto para aquilo que eu falei, as instituições estão lá lotadas de economistas o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro procurando, montando gráficos, vendo os dados aí, para que eles saibam aonde investir o dinheiro dos seus clientes. Então, para onde você vai investir o seu, você tem que fazer um trabalho, no mínimo, de revisar tudo o que esse pessoal está fazendo e falando, beleza? Então, espero que tenha ficado claro para vocês aí qual que é a minha visão sobre essa discussão, né? E por que que eu vim parar na análise fundamentalista, né? Eu vim parar na análise fundamentalista quando eu percebi que a análise técnica gráfica não era suficiente para mim, quando eu fiz todos os backtests que eu queria fazer, todas as simulações, e como a maioria das pessoas, né, não estava tendo resultado, não estava interessante para mim. Então, eu vim parar aqui na análise fundamentalista, estudando, né, tendo mentores, para entender de verdade o que estava me movimentando no mercado ali, para eu estar melhor preparado, né, e para eu fazer investimentos de maneira mais inteligente, beleza? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Tem o link na descrição aí para a mentoria, para você estar conversando diretamente comigo, estar aprendendo tudo que eu aprendi nesses últimos anos, né? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Boas operações para todos.